Muitos acreditam que Paulo de Tarso, um dos maiores líderes do cristianismo primitivo, foi influenciado pela filosofia estoica e que ele mesmo aplicou esses princípios em sua vida e em suas cartas. Vamos descobrir neste vídeo se tais crenças se sustentam e se de fato o grande apóstolo cristão era ou não um estoico de verdade. Antes de continuar, seja bem-vindo ao canal Estoico na Prática. Confira sua inscrição no canal para receber mais conteúdos como esse. Assista esse vídeo até o final, pois ele vai agregar muito conhecimento à sua jornada. O estoicismo é uma escola filosófica fundada por Zenão de Cítio no século III a.C., em Atenas. Os estoicos defendiam que a felicidade consiste em viver de acordo com a razão universal que governa o mundo e em harmonia com a natureza. Eles ensinavam que devemos aceitar com serenidade tudo o que acontece, pois tudo faz parte do plano divino e que devemos nos concentrar apenas naquilo que depende de nós, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Os estoicos valorizavam a virtude, a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação, e rejeitavam as paixões, os desejos, as emoções e os vícios, e consideravam fontes de sofrimento e de perturbação da alma. Entre os principais representantes do estoicismo podemos citar Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Sêneca foi um filósofo, escritor e político romano do século I d.C., e foi um tutor e conselheiro do imperador Nero. Ele escreveu diversas obras sobre ética, política, moral e religião, nas quais ele expôs os seus ensinamentos estoicos sobre como viver bem e enfrentar as adversidades. Epiteto foi um escravo grego que se tornou um dos mais renomados filósofos estoicos do século II d.C. Ele fundou uma escola em Nicópolis, na Grécia, onde ele ensinava os seus discípulos a praticar a filosofia como um modelo de vida. Ele é autor do Manual de Epiteto, um guia prático para alcançar a felicidade segundo o estoicismo. Marco Aurélio foi um imperador romano e um dos mais importantes filósofos estoicos do século II d.C. Ele governou o império com sabedoria e justiça e deixou como legado os seus pensamentos para mim mesmo, uma coleção de reflexões pessoais sobre como viver de acordo com a razão e a virtude. Agora que já sabemos um pouco mais sobre o estoicismo, vamos ver como ele se relaciona com o cristianismo e com Paulo de Tarso. O cristianismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que viveu no século I d.C., na Palestina. Os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte, e que ressuscitou ao terceiro dia após ser crucificado pelos romanos. Os cristãos seguem os mandamentos de Deus revelados na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que contém os Evangelhos, as Cartas dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. Os cristãos praticam o amor, a compaixão, a caridade e o perdão, e esperam pela segunda vinda de Cristo e pelo reino de Deus. Paulo de Tarso foi um dos mais influentes líderes do cristianismo primitivo. Ele nasceu em Tarso, na Sicília, atual Turquia, por volta do ano V d.C., em uma família judia da tribo de Benjamim. Ele era cidadão romano e tinha uma boa educação, tendo estudado com Gamaliel, um renomado rabino de Jerusalém. Ele era um fariseu zeloso, que seguia rigorosamente a lei judaica e que perseguia os cristãos, considerando-os hereges e blasfemos. No entanto, a sua vida mudou radicalmente quando ele teve uma visão de Jesus no caminho para Damasco, onde ele ia prender os seguidores de Cristo. Nessa visão, Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo ficou cego por 3 dias, até que Ananias, um cristão enviado por Deus, lhe impôs as mãos e lhe devolveu a visão. Paulo se converteu ao cristianismo e recebeu o batismo. A partir daí, ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, levando a mensagem de Cristo aos gentios em várias regiões do Império Romano. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, fundando comunidades cristãs em cidades como Antioquia, Corinto, Éfeso, Filipos e Roma.
Ele também escreveu 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento, nas quais ele explica a doutrina cristã e orienta os fiéis sobre questões práticas e teológicas. Ele foi preso várias vezes pelos romanos por causa da sua fé e acabou sendo decapitado em Roma por volta do ano 64 d.C. Mas o que Paulo de Tarso tem a ver com o estoicismo? Bem, há várias evidências de que Paulo conhecia e admirava a filosofia estoica e que ele incorporou alguns dos seus conceitos em sua teologia e em sua ética. Vejamos alguns exemplos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 a 34, lemos que Paulo discursou no Areópago de Atenas diante de um público formado por filósofos epicureus e estoicos. Nesse discurso, Paulo cita 2 poetas gregos que eram influenciados pelo estoicismo, Arato e Cleanto. Ele diz: "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos vossos poetas, somos também da sua raça." Atos 17, versículo 28. Essa citação vem do poema Fenômenos de Arato, que fala sobre a relação entre os homens e os astros, regidos pelo Logos divino. Paulo usa essa citação para mostrar que os gregos já tinham uma noção de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, e que os homens são seus filhos. Ele também aproveita para criticar a idolatria dos gregos, que adoravam imagens de ouro, prata e pedra, em vez do Deus vivo e verdadeiro. Em Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, Paulo faz uma análise da condição humana sem Deus, mostrando como os homens se afastaram da verdade revelada na natureza e se entregaram à impiedade, à injustiça e à imoralidade. Nessa análise, Paulo usa vários termos técnicos do estoicismo como physis, natureza, logos, razão, theion, divino, dikaionese, justiça, adikia, injustiça. Ele também usa o conceito estoico de sineidesis, consciência, para afirmar que os gentios têm uma lei natural escrita em seus corações, que lhes dá o conhecimento do bem e do mal. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Paulo usa esses termos para mostrar que os homens são responsáveis pelos seus atos diante de Deus, e que eles precisam do Evangelho para serem salvos da ira divina. Em Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27, Paulo usa uma metáfora esportiva para ilustrar a sua disciplina pessoal na vida cristã. Ele diz: "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combato no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado." Essa metáfora é inspirada nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, nos quais os atletas se preparavam com rigor e se abstinham de certos prazeres para competir pelo prêmio. Paulo usa essa metáfora para mostrar que ele também se esforça para viver de maneira digna do Evangelho, dominando as suas paixões e os seus desejos, e se dedicando ao serviço de Deus e dos homens. Essa atitude é muito semelhante à dos estoicos, que buscavam o autocontrole e a autossuficiência como meios de alcançar a virtude e a felicidade. Em Filipenses, capítulo 4, verso 11 a 13, Paulo explica a sua satisfação e a sua confiança em Deus, apesar das circunstâncias adversas que ele enfrentava. Ele diz: "Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4, verso 11 a 13. Essa declaração revela uma grande semelhança entre Paulo e os estoicos, que também ensinavam que devemos nos contentar com o que temos, e não nos deixar abalar pelas mudanças da fortuna.
Os estoicos afirmavam que devemos ser indiferentes às coisas externas, que são indiferentes à nossa felicidade, e que devemos confiar na providência divina, que tudo dispõe para o nosso bem. Esses são apenas alguns exemplos de como Paulo de Tarso foi influenciado pelo estoicismo e como ele aplicou os seus princípios em sua vida e em suas cartas. Mas isso não significa que Paulo fosse um estoico puro, ou que ele concordasse com tudo o que os estoicos diziam. Há também diferenças importantes entre os pensamentos de Paulo e dos estoicos, especialmente no que diz respeito à concepção de Deus, de Cristo, da salvação, da graça, da fé e do amor. Paulo não era um filósofo racionalista, mas um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. Ele não se baseava apenas na razão natural, mas na revelação sobrenatural. Ele não buscava apenas a virtude humana, mas a santidade divina. Ele não se contentava apenas com a felicidade terrena, mas aspirava pela glória celestial. Portanto, podemos concluir que Paulo de Tarso foi um estoico cristão, no sentido de que ele soube aproveitar os elementos positivos do estoicismo para enriquecer a sua teologia e a sua ética cristã, mas sem perder de vista a singularidade e a superioridade da mensagem de Cristo. Ele foi um exemplo de como podemos dialogar com as diferentes correntes filosóficas e culturais do nosso tempo, sem comprometer a nossa identidade e a nossa fidelidade ao Evangelho. E você, também concorda que o apóstolo Paulo foi, à sua maneira, um cristão estoico? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre Paulo de Tarso, o estoico cristão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.